feito aí também os recadinhos dos cumprimentos matinais, vamos dar sequência aqui ao call de abertura, falando primeiramente do Boletim Focus. Então vamos lá. Bom, expectativa de inflação para 24, primeira semana revisão altista, ruim, hein? Embora, né, 2024 não é o horizonte de tempo aí para 2000, para o Banco Central, não deixa de ser um número ruim, tá? 4,05, lembra-se, o CIO da Legacy, Felipe Guerra, né, que na minha opinião tem ali um grande economista que trabalha na instituição, eh, falou na semana passada que o Banco Central deveria preparar o mercado e alertar, né, o mercado para uma possível alta de juros aqui no Brasil em setembro. E na visão dele, por quê? Porque na visão da Legacy, o Banco Central nunca ficou parado quando você tem um IPCA 0,50 acima da meta, tá? Então nós temos aí mais um indicador de inflação no Boletim Focus, mostrando uma desancoragem. Embora 2025, que é o horizonte de tempo que o BC olha, permaneceu, mas permaneceu em patamar alto, 3,90. E o pior, né, com o PIB caindo. O PIB caindo, obviamente, onde que bate? Arrecadação e também fiscal, tá? Dólar, revisão altista, para 5,23, de 5,20 para 5,23. 2024 também subiu. Sobe também 26, de 5,20 para 5,23, e o cenário para 2027 sem alteração, tá? Outro ponto importante, resultado do primário, o mercado enxerga que em 24 vai ser um déficit de 0,70 do PIB, enquanto, né, o governo projeta entregar um déficit zerado. Porém, a gente sabe, né, que o mercado trabalha com uma previsão bem pior que a do Ministério da Fazenda, tá. Piorou também para 2026, perdão, 2025, 0,66 para 0,67 de déficit, do primário em relação ao PIB. Balança comercial melhorou um pouquinho em 2025. Para 2026, como eu já falei para vocês, tivemos uma piora na perspectiva de câmbio, GPM também piorou para cima, a balança comercial melhorou um pouquinho, de 77,82 bilhões para 80 bilhões, porém o IED teve uma perspectiva de queda, tá. Então assim, resumindo, né, notícias ruins, né, ninguém gosta de dar, mas tem que ser passada, né. Boletim Focus ruim, tá, gente? Embora não é o horizonte de tempo que o BC olha, tá, 2024, não é legal a gente ter uma expectativa, né, de inflação desancorada, tá. Então, número não tão bacana aí para começar a semana, beleza? Então vamos lá, feito aí os apontamentos do Boletim Focus, falar um pouquinho da agenda. Ontem nós tivemos, Banco Central não, perdão, Banco Central da China, cortando os juros de 3,95 para 3,85 de curto prazo, e a de longo prazo aí de 3,45 para 3,35, tá. O que que é ruim, né? Não era esperado. O que que era esperado? Era esperado por parte do banco, perdão, do Partido Popular Chinês, era esperado que você viesse com estímulos, tá. Na terceira reunião, não houve terceira, reunião anual do Partido, Popular Chinês, não houve nenhum anúncio de estímulos. E aí, o mercado, obviamente, na sexta-feira piorou, e aí, na surpresa, ontem acabaram, né, divulgando um corte de juros. Qual que é o ruim dessa impressão? De que está pior do que talvez a galera imagina, tá? Por quê? Porque Banco Central, cortando juros, obviamente, ainda, né, sem estar no radar, obviamente transmite, né, sempre uma sensação de que quando você está usando da política monetária para cortar juros e expandir a sua economia, é sinal de que está pior do que, o mercado precificava. Por isso que nós temos Ásia até, recebendo mal essa notícia, tá.
Agenda hoje bem vazia, tá? A única coisa que nós vamos ter aí seria, né, o Boletim Focus, que acabamos de pontuar, e daqui, 48 minutos, mais precisamente às 9h30, o índice de atividade do Fed de Chicago, tá? Como de costume, leilão, né, de curtíssimo prazo, T-bills aí de 3 e 6 meses, também às 12h30, tá? Então, agenda bem fraca. Vamos ter também alguns dirigentes do Fed falando, só que o que que acontece? Como eles já estão em período de silêncio por conta, né, da decisão no final do mês, não vão falar de política monetária, tá? Então não tem muito o que esperar aí sobre as falas, dos dirigentes aí do Fed, dos membros, né, do FONC. Beleza? Então vamos agora para o nosso, overview, depois a gente vai para o técnico, dentre o técnico também falar um pouquinho dos contratos em aberto. Então vamos lá, pessoal. S&P alta de 0,51, Nasdaq alta de 0,85, Dow Jones 0,13, o Russell índice, né, que compõe ali as middle e small cap, 0,39 de alta e, né, a grande talvez o grande índice, né, beneficiado com a queda do S&P por conta de uma rotation, saindo grana aí das 7 magníficas e também das techs, né, por isso o Russell teve aí um desempenho muito bom nos últimos dias. Agora, por que que os Estados Unidos melhora nesta manhã e assim também é o movimento da Europa? Como todos sabem, né, o Biden, anunciou a saída da corrida presidencial, a sua reeleição presidencial, e abriu um espaço para Kamala Harris. Na minha visão, vai ser a Kamala Harris, tá? Embora tenha outros nomes, né, deixa eu até pegar aqui, ver se eu consigo puxar aqui os outros nomes, embora haja aí outros nomes, o que que acontece? Quando você tem um Trump que praticamente liderava, né, a corrida presidencial, você tinha uma expectativa de que ele pudesse abusar dos discursos, principalmente, né, sobre taxar a importação dos Estados Unidos. E aí, obviamente, o mercado global todo acaba sofrendo, por quê? Porque essa medida ela é inflacionária. Numa situação, num momento em que o Banco Central americano quer cortar juros, o mercado ficou apreensivo e até especulou-se, né, um movimento de você conseguir entregar um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos menor do que aquele projetado se nós tivéssemos de repente um Trump, né, mais calmo em relação aos discursos de retaliação, à enxurrada de produtos que a China tem feito no mundo, tá? Então vamos lá, embora eu falei, né, que eu, né, acredito que vai ser a Kamala Harris, outros nomes, estão aí talvez no radar, tá? Então quem são? Né, os democratas, governador da Pensilvânia, tá? Josh Shapiro, deputado Jim Clyburn, senadores Alex Padilla, né, e Elizabeth Warren, tá? O Alex que é da Califórnia e a Elizabeth Warren que é de Massachusetts. Esses seriam os nomes. Mas na minha visão, né, claramente para mim vai ser a Kamala Harris. Agora, o que é curioso é que nós tivemos uma pesquisa falando que a Kamala Harris iria levar uma surra de Trump. E aí uma semana depois saiu uma outra pesquisa falando que a Kamala Harris ganhava do Trump. Então cuidado, né? Cuidado com essas, eleições, principalmente olhando para a pesquisa. Muito bem lembrado na semana passada, né, quando todas as pesquisas davam, né, que Hillary Clinton iria ganhar e acabou dando Donald Trump, né. Então, vai ser uma talvez aí uma eleição que aparentemente projetava, né, uma baixa volta, agora, dependendo do nome, vai até trazer um balanço daqui para realmente concluir a eleição americana, tá. Então essa é a razão que as bolsas nos Estados Unidos têm uma performance positiva hoje, acaba também contaminando a Europa, estoque 50 com uma alta de 1,47, Paris 1,33, Londres 0,77 de alta, DAX da Alemanha 1,26, Madrid 0,86 de alta, Itália na contramão cai 0,91.
Como eu falei para vocês, na Ásia, o sentimento de que se a China mexeu na taxa de juros sem estar no radar dos investidores, sinal de que está pior do que, os investidores imaginavam e, né, passa talvez a voltar a olhar para aquela matriz imobiliária, né, para aquele setor que fez com que a China acabasse entregando bons números no sentido de cumprir, né, o crescimento o ano passado de 5,3, acima dos 5% também. Então, cuidado, né, que nós temos aí uma percepção de que se cortou juros está pior do que a gente imagina, tá bom? Então vamos lá. CSI 300 0,68, S&P Composto 0,61 de queda, os 2 índices, caindo. O índice Hang na contramão subiu 1,25, o índice Kospi seu 1,14, Nikkei 1,16 de queda e o Nifty 50 0,09 de queda. Curva de juros aqui provavelmente não vai gostar desse boletim Focus, tem potencial para ter uma abertura levemente aí mais altista, assim também, né, como digestão, né, desse boletim Focus, tá. Bom, em compensação, a curva de juros global tem um leve fechamento nas taxas, tá. 10 anos da Alemanha cai 0,45, França recua 0,45 também, 0,42 agora, Gilt de 10 anos recua 0,22, Itália 1,03 de queda, e as treasuries nós temos a de 2 anos na contramão, sobe 0,04, 10 anos recua 0,47. Se nós fôssemos falar em pontos, né, tanto Europa como treasury, caindo aí na média de 1 ponto a 2 pontos, nada tão significativo, destaque mais para os juros longos de 20 e 30 anos, que cai aí perto de 3 pontinhos, tá. Bom, moedas, DXY, queda de 0,10, dólar frente ao peso mexicano, que até estava trabalhando em queda, virou, né, 0,22 de alta. O dólar frente ao rende sul-africano também sobe, 0,13. Moedas exportadoras de commodities, um dólar mais forte também. Dólar frente ao dólar canadense sobe 0,14, dólar frente ao dólar australiano 0,40 e o dólar frente ao kiwi neozelandês 0,20. Dólar frente à coroa sueca também trabalha em alta, 0,19. Na contramão, o franco suíço bate no dólar americano, também 0,19. E o dólar frente ao iene japonês recua 0,38, 156,78 ienes. Beleza? Commodities agora começando pelas metálicas, índice Bloomberg de commodities com uma queda de 1,51, bastante, hein? Minério de ferro cai 1,07 aos $103,40, queda de 1,10 dólares. O cobre 0,77 de queda. Alumínio 1,28 de queda. O ouro na contramão sobe 0,21 e a prata recua 0,37. Café tem alta 0,50, alta de 1,20 dólares, 239,40 na bolsa de Chicago. Assim também são os outros grãos, como milho, soja e trigo. Milho sobe 1,83, soja, perdão, sobe 1,83, milho sobe 1,41 e o trigo 0,69. Então, commodities agrícolas para cima, porém, né, commodities energéticas como o petróleo, o Brent cai 0,46 e o WTI cai 0,48. Né? Nós poderíamos falar, nossa, mercado bom, né, para a gente começar olhando para os termos de troca, porque nós temos um mercado de grãos mais forte. Mas lembre-se aquilo que eu falo, né? Segundo semestre, quando a gente vai analisar os termos de troca, grãos perde um pouco de intensidade na nossa avaliação, justamente porque o grande, né, o forte da balança comercial, quando a gente fala de grãos, está no primeiro semestre. Daqui para frente, ele está mais focado, né, no o que vai ser a área plantada, qual vai ser a área destinada, qual vai ser o ciclo, né, que os grandes produtores vão focar. Muitas vezes você tem aquela mudança, né, de commodity, né, às vezes olha para um tipo de commodity, às vezes quer plantar outro, depende ali do que vai ser o mais, interessante e de melhor retorno para o produtor agrícola. Então esse segundo semestre, cuidado com essa leitura de termos de troca, que perde um pouco aí
de força na nossa avaliação, tá bom? Vamos então agora falar do técnico, começando aqui pelo índice futuro. Deixa eu só pegar um comentário aqui do chat do YouTube. O Felipe está falando o seguinte: leilão de swap hoje, mas é leilão de rolagem, hein? Leilão de rolagem, tá? Não é leilão novo, né, daqueles que vêm para segurar o mercado, tá, ô Felipe? Cuidado aí com a sua interpretação, que que não é um leilão novo, tá? Tô até vendo aqui o Legacy falando de novo, tá, pessoal? Então cuidado aí, ó. Então vamos lá, começar pelo técnico aqui do índice. Bom, o índice veio testar aí a média de 200 nos 60 minutos, média de 260 minutos no 127.800. Até comentamos, né, que quando ele perdesse essa LTA nos 60 minutos, poderia vir buscar a média de 200, não pode perder aí, tá? Se perder a média de 200, vai olhar para 2 suportes importantes, 126, 780, mas já vai olhar para essa que está mais destacada aqui, ó, 125 e 500. Tá? E aí, se perdeu 125 e 500, só aquela bipolaridade que seria, né, o último ponto de suporte, né, para não assustar tanto aí o mercado, 124, 460. Por que que eu falo não assustar? Porque se perder esse último ponto, 124 e 400, ele vai olhar para aquela mínima no 120, 300, tá? Ainda não gera uma preocupação para o comprado, não gostaria de ver esse mercado perdendo a média de 260 minutos. A recusa também seria muito bem-vindo. Precisa trabalhar acima do divisor de águas 128.400 para a gente poder, né, de repente, olhar para um reteste naquela LTA perdida, e não pode também ter a recusa da LTA, porque se o índice voltar a subir, recusar a LTA e voltar a cair, é aquela impulsão que a gente queria, aquela confirmação que a gente queria da perda da LTA, que acaba fazendo com que o mercado volte, né, no longo prazo, a buscar patamares mais baixos, tá? Então é importantíssimo a gente ter aí, o índice recuperando níveis de preços e o principal deles, né, a região de 129.000. Se ganhar os 129.000, pode até lateralizar em região de topo, mas pelo menos, né, afasta e confirma, de repente, esse fundo aí nos 60 minutos. Beleza? Então, para cima, ficando acima do divisor de água 128.400, vamos ter aí o 129.065, 129.750, e aqui uma bipolaridade que vai dar trabalho. E aí, se ganhar os 750, o 29.750, já olha para aquele topo que também foi chatinho, 130.545. Tá? E os 50% do FIBO, pegando máxima e mínima recente, 131.465. Pelos contratos em aberto, a foto não é tão boa pelo participante local, tá? Vamos lá. Fundo local aumentou venda em 8.000 contratos, a ponta vendida, tá? Ponta comprada aproveitou para realizar um pouco, 1.800 contratos. Saldo vendedor pelo participante local, né? E aí eu cito os fundos locais, 10.000 contratos. Já contraparte dessa venda por parte dos fundos locais, gringo, ponta comprada aumentou 5.000 contratos, é o que tem o maior estoque aí, 407.000, e foi o player que acabou tirando o índice da região de 120.300 e acabou jogando no 130.000. Ficou com um saldo comprador de 4.855, porque a ponta vendida aumentou 157, e pessoa física. Pessoa física, a ponta comprada aumentou 3.133 e a ponta vendida diminuiu 1.700. Saldo comprador de 4.900. Beleza? Vamos então agora olhar o dolinha. Perdão, pessoal. Vamos então agora para o dólar. Antes da gente falar do dólar, respondeu o Marcos. Alex, bom dia. Essa definição do Biden na desistência do faz preço? Não. Para mim já estava mais que dado, inclusive no TC News, né? A gente até falava sobre sobre essa possibilidade dele desistir, tá? Então vamos lá. Dólar, divisor de água, 5.600. O dólar foi fechar quase que na máxima, né? Veio buscar aqueles 5.619. Divisor de águas aí na região dos 5.600. Não pode perder os 5.600 para aquele que está comprado. Se perder os 5.600, já vai começar a olhar para aquela região de 5.5
5.558 e 5.530. Só perdendo os 5.530 que a gente vai beliscar o 5.486, que é uma região de bipolaridade, também é onde está hoje a média de 200 nos 60 minutos, tá. Agora para cima, se ficar acima do divisor de águas e levar os 5.620, portas em automático, tripulação preparar para decolagem, que nós vamos beliscar aquela máxima no 5.716, tá. O técnico está bem armado aí para compra, vai depender muito também, do pro hoje, né, nós vamos ter o anúncio do relatório de receitas e despesas, vai depender muito se nós vamos ter algo lá dentro, né, que traga uma descompressão pós também anúncio do contingenciamento feito na quinta-feira, tá. Então muito importante essa divulgação, tá, do relatório bimestral de receitas e despesas, beleza? Mas a visão hoje é de um dólar, né, até estava com um peso mexicano mais fraco, mas agora praticamente todas, né, acabaram virando aí para cima, tá. Bom, e pelos contratos em aberto do dólar, composição é ruim também. Por que ruim? Porque também foi um sentimento ruim pelo local. E ninguém melhor do que ter uma percepção do, cenário doméstico do que o investidor local. E aí quando a gente olha para a movimentação dos investidores locais, como banco, ponta vendida diminuiu 10.000 contratos, ou seja, se o cara estava vendido e diminuiu, sinal de que não está gostando e está até estopando. Ponta comprada realizou um pouco, 7.000 contratos. Ponta, comprada e ponta vendida, com suas movimentações, deixou um saldo de 3.300 comprados, tá. Já o fundo local, ponta comprada aumentou 3.700, a ponta vendida aumentou 1.800, saldo comprador de 1.900. E quem foi contraparte dessa compra de bancos e fundos locais, não residente e pessoa física. Não residente, ponta comprada aumentou 3.700, ponta vendida aumentou menos 1.700 e pessoa física, ponta comprada diminuiu 440, ponta vendida aumentou 1.400, saldo vendedor de 1.800 contratos. Certo, pessoal? Então aqui a gente encerra nosso call de abertura. Vamos dar sequência, só que agora com a sala ao vivo. É nesse mesmo link, não saia daí e na volta, né, na volta dos comerciais, a gente volta com toda a nossa equipe. São